Já tá tudo pronto por aqui, a gente tá super bem posicionado, né, pertinho do campo. E o Luiz Henrique mostrou também conhecimento, a gente tem visto muito respeito por parte de Luiz Henrique e dos jogadores do Paris Saint-Germain. O Vitinha ontem falou também muito bem do Flamengo. Como o Flamengo equilibra a decisão contra o Paris Saint-Germain. Tem respeito, porque tem jogo nessa quarta-feira. Amanhã todos nós somos Flamengo. Rapaziada, chegou o grande dia, o dia da decisão, Flamengo versus PSG, o Mengão em busca do bi-mundial pelo mundo, né, pessoal? Enfim, Flamengo com o seu grande time, né? O Flamengo é totalmente capaz, chega uma das finais talvez mais equilibradas de mundial que já teve aí nos últimos anos. O Flamengo com chances reais de conseguir esse título aí, que com certeza entraria para a história, assim como o primeiro lá contra o Liverpool, né, em 81. Enfim, pessoal, vocês vão conferir nesse vídeo informações direto do estádio da decisão, direto de Doha, os jornalistas, repórteres trazendo as principais informações, as últimas informações antes dessa grande decisão aí. Então tem informação importante, confere o vídeo até o final que tá bem caprichado, beleza? Então sem mais enrolação, bora conferir aí as notícias. Então estamos a menos de 5 horas e meia, se é 4 horas e meia dessa final, mas exatamente porque são 9h30 agora, pra gente saber quem é o campeão do mundo. Agora a gente vai falar de um atleta que chegou e que em 6 meses praticamente conseguiu subir mais ainda o sarrafo do time do Flamengo. Filho de Imbituba, litoral de Santa Catarina. Morador do Rio de Janeiro, cidadão do mundo. Nascido no Brasil, naturalizado italiano. Se criou na Itália, virou jogador de seleção, se consolidou na Inglaterra. Já esteve entre os grandes do futebol mundial, eleito o melhor da Europa, um legítimo colecionador de taças. O primeiro passo no futebol brasileiro foi tardio. Só aos 33 anos, num feliz encontro com o Flamengo. Ainda está conhecendo a nova casa, as maravilhas que ela oferece, mas a sensação que se tem é de que ele sempre esteve aqui. Tem sido tudo tão intenso desde que chegou ao clube que o Jorginho ainda processa aquilo que viveu nos últimos 6 meses. É o primeiro ano dele em ação no Brasil e já é inesquecível. Eu tinha certeza que ia me adaptar bem, mas não sabia quanto tempo ia demorar para me adaptar. Está sendo algo que está acontecendo muito rápido, mas ao mesmo tempo muito prazeroso, está sendo muito especial. Um absoluto sucesso. 2 títulos, a Libertadores e o Brasileirão. Jorginho, aliás, entrou para a seleção do campeonato, recebeu o prêmio aqui no Catar, das mãos do Maestro Júnior. Que honra! Hoje é finalista da Copa Intercontinental. O maior desafio desde que chegou, para ele e para o Flamengo. O Paris Saint-Germain, o melhor time do mundo, é a barreira até o bicampeonato mundial. No prêmio The Best, entregue ontem na capital Doha, 5 jogadores do clube francês entraram na seleção ideal da FIFA. 4 estão relacionados para hoje: Pacho, Nuno Mendes, Vitinha e Dembélé. O atacante francês foi eleito o melhor jogador do mundo. Todos treinados pelo espanhol Luiz Henrique, premiado como o melhor técnico do mundo. A qualidade técnica deles é muito forte e a velocidade na transição também, mas com certeza, como todo time de futebol, tem as suas carências e tem os seus pontos fracos, digamos, que a gente tem que tentar encontrar para poder vencer o jogo. Jorginho encurtou caminhos, virou referência e enxerga valores no grupo. Os clubes são feitos de jogadores que passam por esse lugar para tentar fazer história. E o Jorginho é um dos grandes responsáveis por melhorar e sempre fazer esse ambiente do nosso vestiário ser tão agradável, né? Então, esses jogadores que chegaram, mais os que estavam, que têm uma ambição gigantesca, foram os grandes responsáveis por colocar o Flamengo novamente na briga por grandes títulos. Tem algo especial. Antes da Libertadores eu já tinha falado, conversando, e
e tem algo no ar que não dá pra ver, mas você consegue sentir, sabe? Um ambiente muito leve, muito tranquilo, que todos têm prazer de estar aqui junto. Estar entre os grandes, alcançar o topo, brilhar intensamente. Jorginho já viveu tudo isso. Agora faz questão de compartilhar com o Flamengo. Estádio Ahmad Bin Ali, em Doha. Às 14h, horário de Brasília, todos os olhos estarão voltados para lá. Onde já... Seja bem-vindo, Bruno. Boa tarde a você. Tudo bem, Mari, Lofredo, Joana, bom dia para vocês, bom dia a todos aí no Brasil. Já está tudo pronto por aqui, a gente está super bem posicionado, né? Pertinho do campo. Faltam, como você disse agora há pouco, né? Um pouquinho menos de 4h30 para o jogo, mas como eu disse, já está tudo pronto por aqui. O gramado impecável, né? Um gramado muito bom esse do estádio aqui da Al Rayyan. Aliás, esse gramado, no primeiro jogo do Flamengo, né, contra o Cruz Azul, a gente viu, principalmente no primeiro tempo, jogadores com um pouco de dificuldade, que era um gramado muito rápido, tinha sido molhado para dominar a bola, e às vezes a gente via o Flamengo perder bolas que normalmente não perde. Os próprios jogadores falaram que tiveram essa dificuldade, mas já é um Flamengo super acostumado a esse gramado, já jogou 2 partidas aqui. Naquele jogo mesmo, no segundo tempo, parece que o negócio já ficou mais tranquilo para os jogadores, para o Flamengo. É um Flamengo que já está aqui há 10 dias, né? Já treinou muito por aqui também, diferentemente do PSG. Esse chegou há menos tempo, esse conhece menos esse gramado. Inclusive, no treino de ontem, o Paris Saint-Germain, no dia de ontem, né? O treino que aconteceu ontem do Paris Saint-Germain foi aqui no estádio, provavelmente para isso, né? Para os jogadores conhecerem um pouquinho desse gramado, para o técnico Luiz Henrique também já do gramado. Falando desse Flamengo, então, o Felipe Luiz tem à disposição todos os jogadores, algo muito raro nessa temporada 2025, né? E logo nesse jogo tão importante, o mais importante da temporada, um dos mais importantes em 130 anos de história do Flamengo. Então tá todo mundo à disposição dele, não deu pistas de time titular, de escalação, não sabemos se ele vai repetir a escalação daquele jogo com o Cruz Azul, aí com Danilo na zaga, com Bruno Henrique, com Samuel Lino, se vai repetir a escalação do jogo contra o Pirâmides, a última partida, né? Aí com o Léo Ortiz na zaga, aí lá na frente entrando o Cebolinha, por exemplo, que é um candidato à vaga de titular, ou se não teremos nem o time titular daquele jogo, nem do Cruz Azul, se teremos uma escalação diferente. Fato é que ele tem todo mundo à disposição, inclusive o Pedro, né? Foi o último a sair do departamento médico, conseguiu jogar no finzinho do jogo com o Pirâmide, se movimentou bem, teve uma chance de gol, então pode ganhar mais minutos nesse jogo contra o Paris Saint-Germain. Provavelmente vai ser reserva, muito dificilmente vai aparecer como titular, mas é uma ótima opção para o Felipe Luiz no decorrer do jogo, né? Principalmente no segundo tempo, dependendo de como o jogo estiver, né? Ontem teve entrevista coletiva de Felipe Luiz, de Luiz Henrique, falando primeiro de Felipe Luiz, né? Ele mais uma vez fala do Paris Saint-Germain como favorito por conta de tudo, investimento mais alto, time que ganhou praticamente tudo na última temporada europeia, um time muito forte mesmo, segundo o Felipe Luiz, mas, como vocês disseram também, é final única, é um jogo só, e aí tanto o Felipe quanto os jogadores nos discursos, né? Em relação a ser um jogo só, isso aumenta a chance do Flamengo, por mais que seja o PSG favorito, mas um jogo só, talvez essa chance do Flamengo fique um pouquinho maior. E o Felipe também falou muito sobre o poder desse Paris Saint-Germain, né? E aí falou sobre como parar esse Paris Saint-Germain. Vamos ouvir Felipe Luiz. Não tenho nenhuma dúvida que jogadores tão jovens e tão rápidos nos colocarão em dificuldades em determinados momentos do jogo. Existe uma forma que nós temos de defender, não defendemos simplesmente o jogador, senão sempre se defende em equipe, a bola, com a referência sempre onde está a bola, e esperamos que a gente possa tirar o máximo possível de tempo desses jogadores que são determinantes, né, principalmente os jogadores que jogam no meio, que são muito dinâmicos e têm muita qualidade, mas não tenho dúvida que teremos armas para poder neutralizar esse ataque do PSG. E esse Paris Saint-Germain, citado aí pelo Felipe Luiz, chegou aqui no último domingo, né? Então teve 2 treinos por aqui. Além dos 2 treinos, teve o prêmio FIFA The Best ontem, prêmio dado pela FIFA para o melhor jogador do mundo, né? Na temporada. Então Dembélé foi o escolhido, como se esperava, né? Um jogador do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain está aqui. Dembélé que já tinha ganhado a Bola de Ouro, agora ganha também o prêmio da FIFA como o melhor desse ano. E é um Dembélé que provavelmente vai para o campo, pelo menos todas as previsões
inclusive da imprensa francesa, de que o Dembélé vai jogar, apesar de não ter jogado as 2 últimas partidas, né, por causa de uma virose. O Marquinhos é outro que vinha de lesão, mas segundo o Luiz Henrique, segundo o próprio Marquinhos, ontem aqui em entrevista, ele vai para o jogo, então deveremos ter o capitão Marquinhos, capitão desse PSG, o cara que mais jogou com a camisa do PSG na história, com mais títulos na história. Esse conhece bem essa história do Paris Saint-Germain, deve ir para o jogo, o zagueiro brasileiro. E o Luiz Henrique mostrou também conhecimento. A gente tem visto muito respeito por parte de Luiz Henrique e dos jogadores do Paris Saint-Germain. O Vitinha ontem falou também muito bem do Flamengo. Então é um Paris Saint-Germain que chega aqui sem soberba, humilde. Já provou, por exemplo, no Mundial de Clubes esse ano, né, daquele jogo com o Botafogo, em que o Paris Saint-Germain acabou derrotado para o Botafogo. Depois o PSG chegou até a final, acabou perdendo para o Chelsea, mas é um PSG que já conhece o Flamengo, viu o Flamengo jogar de perto ali no Mundial de Clubes. E o Luiz Henrique falou sobre esse Flamengo. Vamos ouvi-lo. I think both teams are in a good moment. They finished their season winning almost everything, and I have to say I think it's going to be a hard match, a tough match for both teams, and it's going to be difficult. But I think both teams played attacking way, and they play in an European style, for saying that way. And I think they showed the last World Cup last summer they are level, and they compete very well, and I think they are a great team. Muito bem. Bruno, você que estava aí de pertinho, eu acho que a gente tem 2 dúvidas nessa escalação aí, que até foram também, são, né, as mesmas que a gente teve na final da Libertadores. Léo Ortiz e Danilo, e Cebolinha e Samuel Lino. Já, inclusive Cebolinha e Samuel Lino e Plata, né? Que agora tem mais um terceiro elemento aí nessa disputa. Já a gente coloca a apuração do nosso GE. Globo, que também está no Catar acompanhando, em Doha, acompanhando de pertinho essa preparação. Mas queria que você trouxesse essa energia pra gente, Bruno. Você já falou do Pedro, que entrou, né, no último jogo, obviamente aparecendo hoje. Começaria na condição de reserva, mas queria que você comentasse sobre essas dúvidas aqui, que são as mesmas que a gente teve na Libertadores, na final, né? É isso, Mária, é por aí. As nossas dúvidas são essas, acho que da maioria, né, que está nessa cobertura, tem essas dúvidas. O Felipe Luiz, ontem na coletiva, disse que não tinha mais dúvida em relação à escalação, que ele já tinha o time pronto na cabeça dele, mas que ia esperar o treino de ontem, por exemplo, né? A coletiva foi antes do treino, então não sei se durante o treino ele pensou em alguma coisa, ouviu alguma coisa e mudou o que ele pensava de time titular, mas parecem ser mesmo as 2 principais dúvidas em relação a isso. Na zaga, falando de Léo Ortiz e Danilo, né? Era um Léo Ortiz que vinha como titular, o Danilo vinha ultimamente como reserva, né, no fim da temporada, essa reta final de temporada, era Léo Ortiz e Léo Pereira, a zaga do Flamengo vinha sendo essa como titular. O Léo Ortiz acabou se machucando, o Danilo entrou bem demais, né, com estrela também, né, fazendo gol na final da Libertadores, fazendo gol aqui no Mundial de Clubes, e aí no último jogo o Felipe optou pelo Léo Ortiz. Então, assim, acho que são 2 opções ali, ao que parece, né, cada um com seu estilo. Ótimas opções para o Felipe Luiz, não chega a ser um problema, né? Na verdade, ter 2 caras desse ali para ele deve ser ótimo. Imagino que ele vai pensar de que forma joga o Paris Saint-Germain, quem que poderá, né, ser melhor. O Léo Ortiz um pouco mais novo, o Danilo mais velho, mas o Danilo, um cara que super experiente, que tá com essa estrela também, que acho que isso conta também num jogo decisivo como esse. O cara que já jogou muito contra esses jogadores, já jogou muito contra o PSG, então tem também essa cancha de jogos decisivos, de jogos importantes, jogos contra poderosos do futebol europeu. E lá na frente é isso, Samuel Lino ou Cebolinha, como você disse, né? Essa dúvida já vem desde a final da Libertadores. O Felipe Luiz tem insistido com o Samuel Lino, não no último jogo, né? O Cebolinha vem nessa fase muito boa, nessa reta final de temporada também, tem jogado muita bola, tem entrado muito bem. Então são as 2 dúvidas, a gente não tem informação muito diferente disso não, mas acho que, ao que parece, as 2 únicas dúvidas para a escalação, talvez não do Felipe Luiz, acho que isso ele já tem na cabeça, mas até com ele deve mexer, né? Quem que eu escolho ali? A equipe hoje fez uma bela matéria. Hoje tem informação do Flamengo. A gente fala assim, ninguém tá ligando, ninguém sabe o que tá acontecendo. Não é bem assim, né? Hoje, a equipe dedica 2 páginas ao Mundial de Clubes, dizendo aqui ainda não é Paris. O que quer dizer, depois do investimento da QSI, desde 2011, o Paris Saint-Germain
ainda tenta se desenvolver sua popularidade no Catar, um exercício que ainda não se deu. Ou seja, o jogo de Doha ele é importante para a estratégia global e local do Paris Saint-Germain. Mas ao lado tem uma matéria que diz assim: Flamengo, Le Géant d'Amérique do Sul, o gigante da América do Sul. No site tem uma matéria falando sobre como o Flamengo se igualou ao Paris Saint-Germain, falando de títulos locais, continentais, como o Flamengo equilibra a decisão contra o Paris Saint-Germain. Tem respeito, porque tem jogo nessa quarta-feira. Amanhã todos nós somos Flamengo. Muito importante para o futebol brasileiro. O Flamengo vem fazendo uma excelente campanha o ano todo. Já levantou 2 taças esse ano. Acredito que esse título é muito esperado pelo povo brasileiro e principalmente pela torcida do Flamengo. Amanhã todos nós somos Flamengo. Bom, rapaziada, então é isso, o grande dia, decisão do Mundial pro Flamengo, pro PSG, os 2 times chegam aí para decidir esse Mundial de Clubes. Enfim, o Flamengo em busca do seu bimundial, dia que pode ser histórico para a história do Mengão, né, pessoal? E, enfim, o próprio Flamengo, né, perfil oficial do Mengão no Instagram fez aqui o post, né, falando sobre esse grande momento que pode, né, ficar marcado novamente na história aí do Flamengo, né? Então olha só esse texto aqui, ó, tá aqui o post feito com essa bela imagem aqui, né, com os principais jogadores, os técnicos de Flamengo, do Paris Saint-Germain, enfim. E o texto aqui do lado que eles publicaram, olha só: estamos destinados ao topo do mundo. Em 1981, a geração de ouro de Zico e companhia buscaram o que é nosso no Japão, jogando como o nosso DNA exige, mas como dizia Apolinho, o Flamengo é um gigante que se alimenta de títulos. Ser Flamengo é acreditar, sempre, mesmo que a realidade não esteja a favor, ela que se vire. Temos uma nação ao lado que faz a diferença e por isso jogamos sempre com 12. Hoje queremos o mundo de novo em Doha, no Catar. Chegamos novamente com os campeões da nova era. O estádio Ahmad Bin Ali irá receber o maior fenômeno cultural e esportivo do planeta, que quando veste o manto sagrado instantaneamente recebe uma superdose de confiança. É a essência do flamenguismo. Nação, que a nossa emoção sobreviva. Hashtag hoje tem Flamengo, 90 minutos para realizar nosso sonho. Por nós, rememorando quem gostaríamos de viver isso. Por eles, pelo bimundial, pessoal. Então, que texto que publicou aqui o Flamengo, né, no Instagram, né? O ADM estava inspirado. Que texto fenomenal, né? Impressionante, incrível. E é tudo isso aí mesmo, né, pessoal? É de histórico, é um jogo que pode entrar para a história, um dia que pode entrar para a história, momentos que podem entrar para a história aí do Flamengo, né? Enfim, tá confiante para esse jogo? Conta aqui nos comentários, deixa a sua opinião, como que vai ser esse jogo, já deixa o seu palpite, quanto que vai ficar a grande decisão aí entre Flamengo e PSG. Deixa o seu palpite aí, quem que vai se destacar no jogo, qual que é a sua aposta aí, o Arrascaeta vai arrebentar ou vai ser o Bruno Henrique, enfim, qual que vai ser a nuance do jogo. Deixa sua opinião aqui no campo dos comentários, beleza, pessoal? Se curtiu o vídeo, não esquece, deixa o like para fortalecer. O like é importante, ajuda muito o canal, então dá essa moral aí. Se você for novo por aqui, já se inscreve e ativa o sininho das notificações também, para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal, tá sempre por dentro de tudo que acontece com o Mengão todos os dias. Então é isso aí, pessoal, agora eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo e eu fui!